Bom pessoal, sou Robert Cruz, venho falar com vocês hoje em continuidade aos vídeos que nós estamos fazendo com base na movimentação proativa em manutenção do decreto do Bolsonaro, que vai ser votado aí agora na CCJ na próxima quarta-feira, dia 12 desse mês de junho, vai ser votado na CCJ, dependendo desse resultado ele é encaminhado para plenário, onde todos os senadores irão votar a respeito do assunto, e aí então encaminhado para o Congresso, para que os nossos deputados possam expressar sua opinião e aí então fazer a cassação ou não do decreto. Mas até agora, enquanto no Senado, a gente vai falar simplesmente de suspensão dos nossos direitos ou não. E a nossa luta, a nossa briga é para que de fato exista a manutenção dos direitos adquiridos que foram previstos em lei lá em 2003 e referendados pela população brasileira em 2005 através das urnas, onde 62% da população, dos eleitores válidos, naquela época, disseram sim às questões de arma de fogo, ok? Então, se nós trouxermos esses números para números de hoje, nós estamos falando em 65 milhões de pessoas que são favoráveis ao uso e à posse de arma de fogo, ok? E em busca dessas pessoas que nós estamos, para que elas tenham ideia do que de fato está acontecendo e através da informação possam expressar suas opiniões reais, as suas crenças reais sobre o assunto e, mais do que isso, nos ajudar frente a esse assunto, de modo que nós consigamos sensibilizar os políticos de fato do qual é o desejo popular e não simplesmente aceitar a opinião vinda deles. Como a nossa ideia é trazer informação, hoje o nosso assunto com base no novo decreto é o que? Calibres e as armas de fogo propriamente dita, os tipos de arma de fogo propriamente dita. Então nós vamos falar basicamente nas questões de arma em três itens distintos, né? As armas de porte, as armas portáteis e as armas não portáteis, tá certo? Então, basicamente, nós, como cidadãos comuns, vamos estar muito mais ligados e aquilo que de fato interfere no nosso dia a dia, tem reflexo sobre nós, são as armas de porte e as armas portáteis, certo? As não portáteis têm uso muito específico e existe uma parcela da população que tem acesso a esse tipo de arma, mas tem uma regra muito específica quanto a isso e eu vou falar dele depois. Então, as armas de porte basicamente são as armas que você consegue portar consigo de forma dissimulada, porque a legislação no Brasil, quanto à sua previsão do porte de arma de fogo, só permite que a arma seja portada de forma velada, ou seja, tem que estar escondida, não pode estar à mostra das outras pessoas. Então, o cidadão comum, quando tem direito ao seu porte, na categoria de defesa pessoal, ele só pode ter a arma consigo de forma dissimulada, ou seja, de forma velada. E por isso a gente vai tratar essas armas como armas de porte. São armas que eu consigo transportar sem uso de nenhum outro meio ou sem necessitar das minhas mãos, ok? As armas portáteis são aquelas armas que não são possíveis o porte. Ou seja, eu não consigo dissimular essa arma, eu não consigo escondê-la comigo. Por quê? Por conta das suas dimensões. Então nós vamos ter o exemplo de uma espingarda, de uma carabina, de outras armas adversas, mas consideradas armas longas. Ou seja, uma arma que eu não consigo colocar na cintura para fazer o transporte, porque eu vou precisar de um outro meio, ou vou precisar de uma embalagem, de um invólucro, de uma bandoleira, eu vou precisar de alguma coisa para colocar lá dentro para eu ter ela comigo, porque eu não consigo ela simplesmente colocar ela na cintura. Não estou dizendo aqui que a arma de porte tem que simplesmente colocar na cintura, ok? Mas é uma forma de definição e entendimento segundo o Exército Brasileiro através do Regulamento 105 do Exército, que é o Decreto 3665 de 2000, a última versão dele. Né? Ele coloca algumas considerações que nos fazem interpretar o que é o que não é. O decreto ele basicamente ratifica isso tudo, ok? Então a primeira discussão quanto às polêmicas sobre arma de fogo hoje no cenário brasileiro, uma coisa que nós temos que considerar é que as pessoas, é o que está sendo dito por aí, né? Que as pessoas vão poder portar fuzil. Então, não pode portar fuzil. Até o novo decreto, ele abre a possibilidade de que se tenha alguns tipos de arma, e até vale a curiosidade, não é fuzil, tá certo? Que nós estamos falando aqui de
tecnicamente falando, em carabinas. Então a famosa arma que todo mundo fala por aí, que é o fuzil, então ele não é fuzil, ele é simplesmente uma carabina, tá? Uma carabina semiautomática e um calibre específico. O fuzil é outra categoria de arma, é outra condição, mas todas elas consideradas armas portáteis. Por quê? Porque eu não posso portar essa arma, eu só posso transportar essa arma, tá bom? Então, levando essa consideração, já é o primeiro paradigma a ser quebrado, né? Que as armas portáteis não poderão ser portadas. Então, ou seja, o fuzil, se acaso ele de fato vier a ser liberado, ele não vai, e não é fuzil. Também, mais uma vez, eu vou repetir de novo, não é o fuzil que falam, o tal do AR-15, do M4, do M16, nada disso é fuzil, né? O fuzil é outra categoria de arma. Nós estamos falando de carabinas semiautomáticas, ok? Então, no caso dessas armas, mesmo que de fato elas venham a ser solidificadas a sua permissão como armas de calibre permitido, com base no novo decreto, o regulamento do Exército precisa ainda dizer se isso de fato vai acontecer. Dito que isso vai acontecer, essas armas, mesmo que liberadas a sua aquisição, nunca poderão ser portadas, porque a legislação de armas de fogo no Brasil já era assim e se mantém pelo novo decreto em as armas que podem ser portadas só poderão ser portadas de forma dissimulada, ou seja, não pode estar ostensiva, não pode estar aparecendo, você não pode andar mostrando para as pessoas na rua que você está armado. Então, ou seja, com base nisso, as armas portáteis, armas longas, não existe o porte dessas armas, somente armas curtas. Basicamente, nós estamos falando de revólveres e pistolas, ok? Das armas não portáteis. O que são armas não portáteis? São aquelas que eu não consigo nem portar e nem transportar. Eu preciso ter ela montada em cima de algo, de um anteparo, de um bipé, em cima de um veículo, em cima de um carro blindado, em cima de alguma coisa. Porque, em razão das suas dimensões e capacidade de munição que ela utiliza, eu não consigo utilizar ela manualmente. Ou seja, eu preciso apoiar ela em cima de algo para então conseguir fazer os disparos. E essas armas já entram automaticamente numa categoria muito específica que somente colecionadores com mais de 10 anos de CR, ou seja, ele tem que ser pelo menos colecionador nível 9, ele precisa ter no mínimo 10 anos de CR, certo? E aí, com isso, ele vai conseguir adquirir esse tipo de arma dentro das formas hoje cabidas. Ou seja, por um leilão do Exército, que isso faz muitos anos que não acontece, basicamente há 16 anos que isso não acontece, desde do último governo isso não acontecia. É os leilões do Exército que repassam esse armamento, através de armas que já foram importadas ou estão na mão de outros colecionadores que eventualmente são vendidas para outros colecionadores. Então, simplesmente a compra e a venda entre pessoas devidamente autorizadas, tá certo? Mas também existe um quantitativo muito pequeno dessas armas no mercado brasileiro. Até pela sua dificuldade em relação ao quê? Que as armas de coleção no Brasil não permitem a utilização para o tiro. Então, ou seja, você só pode ter a arma. Lembrando, como eu já disse lá no vídeo anterior, as armas de coleção, elas precisam estar desmilitarizadas, ou seja, fora de condições de uso. Essa arma não pode ter condição de uso. Então ela não pode disparar uma munição, ela precisa ser desmilitarizada, ela tem que estar fora. Então o mecanismo de disparo precisa estar no mínimo desmontado, ok? Se ele estiver desmontado, a arma já está desmilitarizada porque ela não tem condição de uso. E essas armas não se propõem ao uso desportivo, menos ainda qualquer tipo de prática com disparos reais. Ela simplesmente é um objeto inanimado, objetivo de coleção, histórico, né? O objetivo maior dela é histórico. Então, a gente já achou que é arma de porte, arma portátil e arma não portátil. A questão dos calibres. Hoje em dia, o novo decreto ele traz um parâmetro que é baseado da mesma forma que já era anteriormente. A única coisa que veio de informação nova nisso tudo foi o quantitativo de energia que vai classificar as armas como permitidas e restritas. E além disso tudo, a última alteração do decreto, né, que é a versão do decreto 9797 aí de maio,
do mês de maio de 2019, ele além de falar das energias geradas por essa munição, a munição não é a arma, é a munição que essa arma utiliza, tá certo? Ele também vai falar do quê? Do calibre nominal, ou seja, do nome que aquela munição utiliza. Então, quando eu dou um nome a uma munição, isso a gente chama de calibre nominal. Então, a nominação dessa munição, mais os parâmetros da sua energia, ou seja, a energia que ela gera na boca do cano, num provete, ou seja, num cano de ensaio lá no momento da fábrica, certo? Não é na boca do cano da arma, é lá no ensaio daquela munição. Então, essas informações juntas darão parâmetro às armas serem consideradas de permitidas ou restritas, ok? Sendo ela restrita, ela tem uma categoria específica e uma forma específica de aquisição. Sendo ela permitida, qualquer pessoa que cumpra todos os requisitos legais previstos pela lei e decreto anterior e o decreto atual que manteve todos esses critérios, aí sim essa pessoa vai poder ter esse tipo de arma. Ok? Não vou entrar muito no mérito aqui das energias, do nominal, o importante é na prática como acontece. Eu vou tentar ser objetivo para o vídeo ficar curto. E aí, uma discussão maior é onde vem, né? Ah, mas agora todo mundo vai poder portar arma .40, todo mundo vai poder portar arma 45, arma calibre 357, beleza, vai. Então, pelo novo decreto, as energias que foram observadas por ele como energias sendo consideradas para calibres permitidos, sim, essas armas que eu citei como exemplo passam a ser de calibre permitido. Porém, qual é a dificuldade e a diferença em tratar uma arma X ou Y como uma arma mais perigosa ou menos perigosa? O que nós precisamos ter na cabeça é sempre que mais perigosa é a intenção de quem a utiliza e não de fato o que se utiliza. Então, se eu quero fazer mal para alguém, pouco importa. E aí eu vou fazer uma referência aqui a um país muito armamentista, né? E muita gente conhece, Estados Unidos em si. E na minha carreira profissional eu tenho relação técnica com esse país há muitos anos, né? Há muitos anos, desde a minha época de oriundo ainda de atividade nas Forças Armadas, onde eu fiz diversas especializações nos Estados Unidos. Desde 2006 atuo como instrutor, né, em algumas empresas de treinamento, algumas unidades de treinamento e departamentos de justiça no território americano, junto aos Estados Unidos. Então, aí eu vou trazer uma reflexão que existe lá. Muita gente fala até assim, mas nos Estados Unidos o calibre 380, que para nós aqui é o único calibre permitido, é um dos calibres permitidos e ele é o mais utilizado porque é uma versão dele em pistola, que ele é um calibre que lá nos Estados Unidos ele é proibido. Não é que ele é proibido. Ele não é proibido, mas só que alguns estados, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem uma regra própria, ele não tem uma regra única para o país inteiro como é no Brasil. Cada estado, com base na sua população, nas suas condições e nos seus levantamentos técnicos, ou seja, nos seus indicadores, né, na pesquisa feita, no levantamento feito daquela região, eles podem determinar, achar suas condições legais para disciplinar um determinado assunto ou um determinado aspecto técnico. Então, alguns estados americanos têm como calibre 380, considerado que eles brincam, né? Tecnicamente não é isso, mas é uma brincadeira, um calibre anêmico, ou seja, um calibre fraco. Ele não é um calibre funcional, tecnicamente falando. Por isso, você quando vai adquirir uma arma de fogo curta, destinada ao porte, você não pode comprar essa arma. Por quê? Porque ele é considerado um calibre não funcional. Robert, mas por que o calibre não é funcional? É assim, então, a questão é bem simples e vou para a regra prática das coisas. Você, cidadão, dependendo do estado que tiver nos Estados Unidos, vai comprar uma arma. O entendimento é o seguinte, você está comprando uma arma e possivelmente, você pode passar por uma situação onde o uso da arma vai ser necessário. Baseado nisso, a ideia é a seguinte, para neutralizar um agressor, ou seja, para defender o cidadão de bem, você vai ter que fazer disparos contra esse agressor. Quanto mais disparos você tiver que fazer, maior a chance e o risco de você acertar quem não deve.
Simples desse jeito, porque ninguém toma tiro parado, as pessoas correm, as pessoas têm medo de morrer. Então é difícil acertar alguém na hora de um confronto. Qualquer policial pode falar isso para vocês, não é? Isso não vale só para o cidadão, para o atirador, para o colecionador. Não, qualquer policial, qualquer profissional de segurança pública pode afirmar isso para vocês, o quanto é difícil ter que atirar em outra pessoa durante o momento de um conflito. E aí existe sim a possibilidade real de muitas vezes eu dar mais tiros do que de fato eu estou acertando nesse agressor. Com base nisso, esse tiro pega em algum lugar. E a ideia é o quê? Já que eu acertando o alvo começa a se movimentar e ele pode sair daquele local e de repente eu começar a errar um pouquinho de tiro, esse tiro vai pegar em algum lugar. Então a ideia é o quê? Se os meus primeiros tiros forem eficientes ao ponto de neutralizar esse alvo muito rápido, eu preciso atirar menos. Simples desse jeito. Então o calibre maior, ele é mais efetivo na hora do combate, porque ele tem chance de neutralizar o alvo com mais eficiência e maior velocidade. Tendo isso em vista, eu preciso atirar menos, menor a chance de acertar o que eu não devo. Ok? Então essa é a referência que foi trazida pelo decreto e todos os profissionais de armamento e tiro que você conversar vão defender essa tese com muita veemência, com muita energia. Por quê? Porque é uma decisão extremamente sábia e extremamente lógica. Simples desse jeito, ok? Porque o tiro vai ser mais funcional e vai ter mais eficiência num menor período e espaço de tempo. Então, gerando menor probabilidade de eu acertar quem não devo, ok? Então, a nossa ideia hoje era passar essas informações de uma forma bem resumida, é claro, mas para tentar deixar transparente para as pessoas o que de fato é esse assunto, ok? Então, ainda só lembrando que as armas com base nessa energia, né, os calibres que de fato vão ser liberados com base nessa energia, ainda depende de regulamentação própria. Então, o tal fuzil, que falam que as pessoas vão poder ter agora, então, ou portar, que é pior ainda, o comentário pior ainda depende de regulamentação própria. Uma regulamentação pela Polícia Federal, que vai vir através de uma instrução normativa, já previsto no decreto, e a outra vai vir pelo Exército, através de uma nova portaria que vai alterar o regulamento 105 do Exército, falando do que pode e o que não pode. Então, independente das energias, se a nominação do calibre for considerada restrita, então ela vai ser restrita. E hoje já é restrito a utilização de determinados calibres nominais, independente da sua energia. Então, ou seja, pela regulamentação anterior ao decreto, já existia essa regra. A regra só é mantida. Agora, a única coisa que falta é vir a regulamentação. E para isso a gente precisa manter o decreto em vigor para vir as novas regras e a gente, de fato, manter o nosso direito e ter plenas condições de, primeiro, andar junto com aquele presidente que escolhemos. Então, acho que boa parte de quem deve assistir o vídeo ou não importa, talvez votou no Bolsonaro como eu votei. Então, eu acreditava em algumas coisas, continuo acreditando, mas nosso presidente precisa do nosso apoio também, porque não dá para fazer tudo isso sozinho. Então, já que o Congresso, o Senado, está se movimentando a ser desfavorável ao decreto, ele precisa do nosso apoio e da nossa movimentação. E para isso eu peço apoio de vocês em vamos movimentar, vamos compartilhar o vídeo, mas volto a dizer, se não quiser compartilhar, não precisa compartilhar. Mas vamos usar as hashtags que hoje já estão chegando diretamente aos senadores, que é a hashtag Senado Federal e a hashtag do nosso movimento, senadores, eu quero meu direito ao uso de armas. Vamos compartilhar essas duas ideias juntas, porque só assim nós vamos conseguir chegar aonde de fato precisamos, ok? Obrigado, conto com a ajuda de todos que estão assistindo esse vídeo. Vamos junto, fiquem com Deus, um grande abraço.